Olha, vamos mergulhar hoje numa ideia que de cara pode parecer meio surpreendente. O material que a gente está analisando sugere que ritual e magia não são coisas separadas da religião. Na verdade, seriam uma parte fundamental dela. É uma conexão bem profunda que une crença e devoção de jeito que a gente nem imagina. E é daí que vem a grande pergunta que guia essa nossa conversa. E se os rituais que a gente conhece, sabe, aqueles presentes em tantas fés, fossem, na sua essência, uma forma de magia? A fonte nos convida a olhar para essas cerimônias tão familiares com outros olhos, revelando uma camada mística que talvez sempre esteve ali, bem na nossa frente. Então, a tese que o material traz é bem ousada, viu? A de que todas as religiões, sem nenhuma exceção, praticam algum tipo de magia através dos seus rituais. E é importante dizer que isso não é uma crítica de forma alguma, é mais uma observação sobre a estrutura e a intenção por trás dessas práticas sagradas. O interessante é como a fonte detalha isso. No catolicismo, por exemplo, ela aponta para a missa, para a água benta, para o incenso. Já no protestantismo, as bênçãos são vistas como uma emissão de fluidos e os cânticos como mantras. E no kardecismo, então, nem se fala. Práticas como a água fluidificada e os passes são classificadas diretamente como tipos de magia, coisas que antes eram consideradas ciências ocultas. E com base nesses exemplos todos, o argumento é que o cristianismo, lá na sua essência, não rejeita a magia, porque ele mesmo a utiliza nos seus rituais. A análise até ressalta que não existe nenhum registro de Jesus condenando a magia ou a ritualística. Pelo contrário, essa conexão parece ser muito mais antiga e profunda do que a gente pensa. E para ilustrar isso, tem um exemplo que é simplesmente perfeito: o nascimento de Jesus. Quem foi que o homenageou? Os três reis magos. Eles foram guiados por um sinal cósmico, a tal da estrela guia, e deram de presente ouro, incenso e mirra. Segundo a fonte, cada um desses elementos é carregado de um simbolismo esotérico gigantesco. Mas por que usar essa linguagem tão cheia de códigos? A fonte aponta para algo bem humano: o nosso medo do desconhecido. Diante daquilo que a gente não pode tocar, não pode medir, é preciso um outro tipo de comunicação para falar de verdades mais elevadas. E essa forma, segundo a análise, é o simbolismo. E é agora que a gente entra na solução para esse dilema de comunicação. O simbolismo é apresentado não só como uma ferramenta, mas como grande veículo para transmitir um conhecimento profundo, um conhecimento que a nossa linguagem do dia a dia simplesmente não dá conta. Olha, é super importante entender que para a fonte, simbolismo não é só uma imagem, um desenho, não. É um sistema completo. Envolve palavras, gestos, objetos, rituais, tudo isso junto, trabalhando para transmitir um conhecimento que vai muito além do literal, revelando verdades sobre o universo e o nosso lugar nele. E aqui a gente chega num ponto crucial. A análise diz com todas as letras: o simbolismo é a chave. É ele que abre as portas para os ensinamentos mais profundos de religiões, de fraternidades e de sistemas metafísicos. Sem essa chave, os significados mais importantes continuariam trancados. Mas para que usar essa chave? Qual o objetivo final? Bem, a fonte descreve 3 metas grandiosas. Primeiro, investigar a origem do mundo e da humanidade. Segundo, buscar a verdade por trás do que a gente vê, a realidade das coisas. E por último, o objetivo mais transcendental de todos: aproximar a criatura do seu Criador. Agora que a gente já entendeu essa base sobre simbolismo, a análise nos traz um exemplo bem específico e poderoso: as cerimônias maçônicas. Elas são descritas como uma aplicação antiga e muito potente do ritual mágico. A afirmação aqui é direta, sem rodeios. As cerimônias maçônicas são rituais mágicos. As raízes seriam antiquíssimas, talvez do Egito Antigo ou até mesmo da Atlântida, e teriam sido passadas de geração em geração com um objetivo bem claro: preservar um conhecimento esotérico através de palavras, sinais e movimentos. E o processo é descrito em etapas. O ritual usa esses símbolos todos para invocar forças da natureza, entidades espirituais, manipulando energias. Mas o objetivo final não é externo, não. O foco principal é totalmente interno: despertar o eu superior de quem participa. Daqui para frente, a análise explora o seu conceito final, e que talvez seja o de maior impacto: o poder que é gerado quando a intenção por trás do ritual se torna coletiva, sincronizada e totalmente focada. A ideia aqui é de escala, sabe? Tanto imaginar.
Milhares de pessoas, em lugares diferentes do mundo, mas todas unidas pelos mesmos ideais, fazendo rituais parecidos na mesma hora. De acordo com a fonte, essa união de mentes e de intenções cria uma força energética de proporções cósmicas. É algo realmente extraordinário. E para ilustrar isso, a fonte usa uma metáfora muito, muito forte. Cada templo não é só uma construção, ele é uma usina energética. Um ponto onde essa energia coletiva é gerada, concentrada e amplificada de um jeito incalculável. E o efeito dessa energia toda não ficaria só ali no local. A ideia é que, ao formar uma cadeia global, essas usinas energéticas irradiam uma força combinada que teria o poder de influenciar o destino da humanidade e até do próprio planeta. E mais uma vez a fonte faz questão de ressaltar que todo esse ritual grandioso, externo, tem um propósito que é, no fundo, interno. A meta final é engrandecer o templo interior de cada pessoa, como uma forma de honrar o que a maçonaria chama de grande arquiteto do universo. Ok, depois de passar por todo esse universo esotérico, ritualístico, coletivo, a fonte nos convida a trazer essa compreensão para um nível mais pessoal. O que a gente faz com tudo isso no nosso dia a dia, afinal? E aqui está a conclusão. A mensagem final é que o sagrado não depende de um templo ou de um ritual formal. A proposta é que, ao viver com atenção, com intenção, cada momento da vida pode se tornar uma cerimônia mágica, um ritual contínuo que celebra nossa conexão com o Criador e com tudo que é vivo. Talvez a verdadeira magia não esteja nos rituais em si, mas na intenção sagrada que a gente coloca em cada instante.